Mais uma vez, queridos irmãos, que a noite seja para nós de alegria, de paz, de grande aproveitamento espiritual. Nós vemos a lição da mensagem. Pensamos que não somos comprometidos em dar sequência a estas lições como os 70 escolhidos por Jesus? Só que, naquela época, a humanidade da Terra era de número 10 em relação a 1 milhão de hoje. Hoje, com todos estes seres humanos, espera e conta Jesus. Cada mente que conhece um pouquinho esses valores, possa dar continuidade, extravasar para o semelhante um pouquinho desta verdade, para que o mundo possa, embora lentamente, sofrer esta mudança tão necessária que todos nós aguardamos. Mas não pensemos que o Cristo virá fazer isto. Não. É nós que temos que fazer. Aqueles que dizem desejar o bem, é que tem que se propor em colocar-se na atividade, extravasando pensamentos que dê sequência nestes ensinos, extravasando sentimentos que possam verdadeiramente desenvolver a virtude do amor, e que possamos nas atitudes servir de exemplos para aqueles que nos enxergam. Este é compromisso de todos nós, que saibamos cumpri-los, porque em nossa chegada no mundo de lá, que com o tempo correndo do jeito que está, com certeza, puxa, no amanhã estamos morrendo. E qual a bagagem preparada para entrarmos nessa nova dimensão? Que bagagem temos conosco? Este é o convite de nosso Jesus. Irmão Alain, de Piracicaba, grande trabalhador da doutrina, que nos trará sempre a relembrança de muitas coisas ensinadas por Jesus, como também, com certeza, se reportará a muitas condições que necessitamos desenvolver nos dias atuais. Então, hoje nós teremos a alegria e o prazer de ouvir nosso querido irmão Alain. Meio. A língua. A língua também é um fogo. Tiago, capítulo 3, versículo 6. A desídia das criaturas justifica as amargas considerações de Tiago em sua epístola às comunidades do cristianismo. O início de todas as hecatombes do planeta localiza-se quase sempre no mau uso de língua. A língua guarda a centelha divina do verbo, mas o homem, de modo geral, costuma desviá-la de sua função. Por isso, será justo que interrogue a si mesmo: terei hoje utilizado a minha língua como Jesus utilizou a dele? Emmanuel. Que Jesus nos abençoe, envolvendo a todos nesses instantes, para que possamos sentir na harmonia e na paz desse ambiente a serenidade, o bem-estar e a alegria de estarmos aqui. Quando mentalizamos Jesus, faz-se necessário que a nossa mente trabalhe sempre em busca, não da sua imagem em si, mas dos teus ensinamentos, dos teus exemplos, da sua conduta, oferecendo assim a cada um de nós tudo o que necessitamos, para que assim, em busca da paz e da alegria que tanto desejamos, sermos vitoriosos. Jesus disse
que ele não era remendão de roupas velhas. Por isso, tampouco também que não o fizesse de muleta. Assim, mostra-nos claramente que devemos caminhar por nós mesmos, fazermos uma análise verdadeira da condição de cada um, as suas deficiências, suas fraquezas, suas virtudes, para que assim, fazendo esta autoanálise, podemos verdadeiramente conhecer a nós mesmos. Assim diz o Evangelho. Por isso que nesta noite, neste bendito momento, façamos dele o que Jesus nos pede. Aproveitarmos as suas orientações, os seus esclarecimentos, embasados na necessidade de cada espírito aqui presente. Muito obrigado, Senhor, por esses instantes, que façamos, pois, de vós, verdadeiramente, o que vós representa a cada um de nós. Mestre, agradecido estamos, não só por esse momento, mas por permitir que tenhamos na noite de hoje um tribuno que vós nos envia, para que as tuas palavras, as tuas verdades se façam. Que ele tenha, pois, o teu amparo, a tua proteção. Que assim seja. Boa noite a todos. É sempre uma alegria estar aqui com vocês, mesmo com chuva. É uma chuva boa, né? Tava calor demais, né? E a chuva veio com uma vontade. Essa noite eu acordei desesperado, um susto de um trovão. Eu sei lá onde que eu estava. Deu um trovão que desmontou a cidade. Eu falei, nossa Senhora. E a filha acorda chorando, assustada. Eu falei, calma, acabou. Mas a chuva é abençoada, né? Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre um assunto: casamento. Casamento à luz da doutrina espírita. Então serve para quem está casado. Serve para quem quer casar. Serve para quem namora. Serve para quem já está casado há muito tempo. Melhor assim. Tá bom. Então vamos lá falar sobre casamento. Essa palestra nós fizemos agora domingo, junto com o Alex, que faz palestra aqui também, o Alex Kelly. Nós fizemos um seminário sobre família. Então eu falei sobre casamento e ele falou sobre filhos. E aí o Luiz falou assim, não, você tem que fazer essa palestra lá. Eu falei, vou fazer. Só que ele não queria que eu fizesse hoje. Ele queria que eu fizesse o mês que vem, porque ele queria convidar todo mundo para escutar essa palestra. Aí eu falei, antecipei. E hoje eu não tenho outra preparada para falar. Então nós vamos falar de casamento. Aí de repente, se for importante, a gente repete, não tem problema. A gente casa outra vez, né? Vamos lá. Vamos ver então o conceito de sociedade. É uma lei, uma das leis morais. Aqui é o que está lá no dicionário. Vem do latim, reunião de pessoas unidas pela origem ou por leis. Estado social, associação amistosa com outros. Societas é derivado de sócios, que significa companheiro, e assim o significado de sociedade é intimamente relacionado àquilo que é social. O Livro dos Espíritos, na Lei de Sociedade, que consta da terceira parte do Livro dos Espíritos, terceiro livro, na pergunta 766 fala assim: a vida social é uma obrigação natural? Certamente Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus deu-lhe a palavra e todas as demais faculdades necessárias ao relacionamento. Quando nós nascemos inseridos numa família.
é a primeira sociedade que nós pertencemos. Com algumas exceções. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele nasceu órfão, não sabe quem é o pai e a mãe, foi parar num orfanato, não foi adotado, saiu de lá aos 18 anos, não casou, mora sozinho. Ele é uma tristeza só. Uma pessoa muito inteligente, muito estudioso, mas ele é portador de uma tristeza, que um dia a gente já conversou. Ele não tem tio, tia, vovó, primo, prima, ele não tem ninguém. Então a gente constrói a nossa vida baseado nessas pessoas que a gente nasce inserido. Às vezes não são aquelas pessoas que a gente imagina que gostaria, mas nós temos as pessoas do nosso lado. Alguns, como é o caso desse meu amigo, não tem ninguém. Então realmente fica mais difícil. Fica complicado você não ter essa referência próxima a você. Essa referência de alguém que você possa trocar experiências, impressões, viver socialmente. E lógico, se você não aprendeu a viver em sociedade, no núcleo familiar, você vai ter muita dificuldade depois em viver socialmente com as outras pessoas que não fazem parte da sua família. Fica mais difícil. Se você tem facilidade em conviver com a sua família, fica mais fácil você conviver fora da sua família. Se você não vive bem na sua família, é difícil de você viver fora da sua família. Isso é uma observação, é uma constatação da vida social. A família é a primeira sociedade que nós somos inseridos, e é na família que aprendemos a boa educação para adentrarmos posteriormente na sociedade propriamente dita, o que nós acabamos de falar. Quando a gente tem uma vida bacana, feliz dentro da nossa família, a facilidade de entrosamento com a sociedade fica muito mais fácil. Porque a gente já aprende a lidar com as diferenças dentro de casa. Então, quando você encontra a diferença nas pessoas fora de casa, você tem mais facilidade na convivência. A primeira família bíblica que nós conhecemos é Adão e Eva. Primeiro nasceu Adão, segundo a Bíblia, de uma costela de Adão foi feito Eva. Assim, um pensamento que me passa aqui é que a mulher podia ter sido feita de uma outra parte, né? Logo numa costela. Costela você vai comprar no açougue, é carne de terceira. É uma injustiça com as mulheres isso. Aí tem aquele meu amigo que fala assim, por isso que mulher é um osso duro de roer. Mas isso é uma brincadeira só para a gente descontrair. Na realidade, nós homens não vivemos sem as mulheres. Eu falo que, por exemplo, minha esposa me ensinou o carinho, o amor. Eu era muito mais frio sem a presença dela na minha vida. Então, é uma brincadeira só para a gente descontrair. Mas é uma alegoria que está lá na Bíblia. A mulher foi feita de uma costela. E Adão e Eva tiveram alguns filhos. Os mais famosos, Caim e Abel. Caim matou Abel. E foi isolado do mundo, lá por um cantão do mundo, aonde a sua geração foi muito grandiosa. Aí a gente pergunta, mas com quem que ele teve filho? Se a única família era Adão e Eva, que teve Caim e Abel, Caim, Divaldo falaria para nós, que eu já escutei na palestra, ele teve filho com a macaca, porque só pode ser. Só tinha Caim e Abel. Ele foi parar lá num cantão do mundo e lá a geração dele foi grandiosa. Com quem que ele teve filho? Então a gente tem que ver dessa maneira que a Bíblia ela escreve de uma forma alegórica. Então aí a caminho da luz, Emmanuel, através de Chico, vem nos esclarecer que encarnaram aqui na Terra espíritos que foram expulsos de um sistema planetário chamado Capela, que fica na constelação de Cocheiro, situado a 42 anos-luz do nosso planeta. Estes espíritos deram origem à raça simbolizada na pessoa de Adão. E por essa razão mesma, chamada raça adâmica.
muito adiante do homem terrestre em inteligência e cultura, eles promoveram um notável surto de progresso em nosso planeta. Então nós, quando lemos lá Adão e Eva, nós pertencemos a essa raça adâmica. É uma raça oriunda de uma constelação que veio para cá para impulsionar o crescimento dos homens que aqui viriam habitar. Agora nós estamos em vista de recebermos espíritos, se já não estamos recebendo, de uma outra constelação. Vem com a intenção de trazer um novo impulso de progresso para o nosso planeta. São processos que Deus proporciona a cada planeta para esse planeta ir impulsionando em qualidade. Joana de Ângeles, no livro Estudos Espíritas, nos fala que a família é um grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação, graças à contingência reencarnatória. Olha lá, necessitados e desajustados. Então ela não fala que tem um ou outro necessitado ou desajustado na família, ela fala que é um grupo de espíritos com essa característica. Então, quando nós nos encontramos numa família, seja ela qual for que nós pertencermos, nós estamos juntos com espíritos desse padrão. E nós também somos desse padrão. E temos que nos reajustar. Temos que resolver as nossas necessidades na convivência uns com os outros. É por isso que nós nascemos numa família. Allan Kardec fala no Livro dos Espíritos, na pergunta 774 e 775. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. Eu já falei numa outra palestra sobre essa pergunta. Recrudescência é uma palavra bonita, todo mundo aqui sabe o que significa. Eu tive que ir no dicionário também, o pessoal inventa umas palavras, né? Recrudescência é a volta dos sintomas de uma doença extinta. Então ele julga o egoísmo essa doença que com os laços de família nós deixaríamos de lado. Na convivência familiar nós deixaríamos o egoísmo de lado. Será que a gente consegue fazer isso hoje? Talvez as boas famílias consigam. Mas infelizmente nem todos nós conseguimos. E quando o egoísmo está presente no relacionamento familiar, é quando nós temos mais dificuldade em conviver com nossa família. Vamos passar um pouquinho na história do casamento. O casamento é algo novo para nós humanos, da maneira que nós conhecemos ele hoje. Ele tem em torno de 1000 anos. 1000 anos é novo. Não deu tempo da gente ainda aprender direito a casar. Por isso que a gente fala que é importante namorar, para quem ainda não casou, para conhecer a pessoa que você está pretendendo casar. Hoje em dia o povo namora um mês, casa no mês seguinte, às vezes pode dar certo. Mas normalmente você vai ter dificuldade em desenvolver esse relacionamento. Por quê? Porque, segundo minha esposa, ela fala uma frase que eu gosto muito, que a gente casa de pacote completo. Com o marido, com a esposa, com o sogro, com a sogra, cunhado, cunhada, cachorro, gato, galinha, percevejo, pulga, tudo vem junto. Tudo. E nós fazemos parte, a partir do casamento, de uma família maior. A sua e a da sua esposa. Ah, mas eu só não conheci um cunhado, que ele mora muito longe, aí você acaba de casar, ele muda vizinho da sua casa, e vai ser um estorvo na sua vida, que ele vai lá almoçar e jantar na sua casa todo dia, vai entrar lá, vai pegar aquela camisa que você nem usou para usar, não sei na onde que ele precisa da camisa, e aquilo vai trazer um transtorno danado. Então, antes da gente desenvolver o casamento, vamos namorar. Em 392, o cristianismo foi proclamado religião oficial. Entre 965 e 1008, eram batizados os primeiros reis da história,
que foram os da Dinamarca, Polônia, Hungria, Rússia, Noruega e Suécia. Estes 2 fatores resultou o formato do casamento como nós conhecemos hoje. Em 911, o amor era visto como subversivo, como destruidor da sociedade pelos vikings. Por quê? Porque se houvesse amor na escolha do par, do homem e da mulher, provavelmente não se haveria os acordos que o casamento proporcionava, que era de aumentar o território, que era de ficar dono de uma certa região do mundo, que era um acordo muitas vezes financeiro. Isso acabava, não deixaria de acontecer. E como deixaria de acontecer, o casamento amoroso era algo subversivo, que poderia subverter a ordem até então estabelecida. Em 1000, aconteceu a proibição do incesto, que era de casar com pessoas parentes, que antigamente se fazia muito para se preservar o dinheiro e as propriedades dentro da mesma família. Até hoje ainda acontece isso. Por volta do ano 1000, a expansão urbana e o início do desbravamento da cultura dos campos permitiram que a família nuclear monogâmica se multiplicasse, porque também alguns maridos tinham muitas esposas. Alguns casos, algumas esposas tinham mais maridos, mas isso era muito raro na história. Normalmente era o contrário. As células rurais foram destruídas pela necessidade de ir buscar um cônjuge mais longe. Quer dizer, não estava ali naquele meinho que você vivia. A pessoa tinha que encontrar alguém em outros lugares. Somente a nobreza e as famílias reinantes mais antigas resistiram fechadas em suas relações feudais. A gente pode lembrar o casamento da princesa Diana com o príncipe Charles, aqui na Inglaterra, agora alguns anos atrás. Quanta confusão criou para Diana aquele casamento. Sabe-se lá até se não foi a própria família real que provocou aquele acidente onde ela foi levada à morte. Porque aquilo incomodava. Isso nós estamos falando no ano 2000 e alguma coisa. Imagina no ano 1000, como que devia ser. Essa é uma fonte de pesquisa, Michel Rouchet. Ele é historiador justamente de Alta Idade Média. Vamos passar os tipos de casamento que a história nos conta. Né? Na história nós temos esses 4 casamentos principais, 4 tipos de casamento. O casamento por rapto ou captura. Então o famoso caso é o rapto das Sabinas. O rapto das Sabinas aconteceu mais ou menos em 750 a.C. e foi provocado por Rômulo, que decidiu fundar Roma. Eles dominaram aquela região, o seu exército era composto principalmente de homens, e aí eles queriam criar a cidade de Roma e não tinham mulheres. Como que iam criar uma cidade sem mulheres? Então eles foram num povoado vizinho, que eram os sabinos, e eles queriam que os sabinos lhes oferecessem as mulheres para casamento, as filhas, sobrinhas, para eles casarem e constituírem Roma. E os sabinos não quiseram fazer isso. Então eles arquitetaram um plano, foram lá e raptaram elas. E aí houve uma confusão danada, muita morte, como sempre na história. E acho que eles devem ter chegado em Roma e falado para as sabinas, né? Falou, olha, fica aqui docemente que você continua aqui. Senão, a gente elimina você que nem fizemos com seus pais, avós. Então, por livre e espontânea pressão, aquelas moças foram as primeiras mulheres de Roma, e por aí a gente vai entendendo um pouco da história romana. Começou já de uma forma complicada, através de um rapto, né? Então aqui é uma pintura de Jean-Louis David que simboliza justamente o rapto das Sabinas. Segundo tipo, o casamento por compra ou por troca. O dote é um costume muito antigo, mais ainda em vigor em algumas regiões do mundo. Embora bem mais raro, também há culturas onde o noivo entrega à família da noiva ou à própria noiva um dote,
O exemplo mais conhecido desse costume é entre alguns povos muçulmanos. Até hoje isso acontece muito claramente. Na cultura americana, é habitual no noivado dar um anel de brilhante para a noiva. Há uma cultura que esse anel custe aproximadamente 40% do que o noivo ganha no ano, que é para mostrar o poder que aquele noivo tem financeiramente falando. Que a gente não pegue o hábito aqui no Brasil, porque vai ficar caro para os noivos. Não vai ser fácil esse hábito. Mas é algo que acontece até hoje. Por exemplo, sabe aquela história que eu acho até meio chata, mas aquele chá de cozinha? O chá de cozinha foi inventado para as moças que não tinham dote, juntar o dote para poder casar. Olha de onde vem a coisa. É histórico isso. Não sou eu que estou inventando essa história. Aí hoje a gente vê que esse chá de cozinha dá tanta porcariazinha, né? Uns abridor de garrafa. Imagine um dote desse aí. Não deve dar para arranjar um noivo muito bom, mas enfim. O hábito se mantém até hoje. E muita gente, infelizmente, não casa pensando necessariamente num dote na hora do casamento, porque na realidade o dote ele era combinado no noivado. No noivado, o noivo tinha que fazer a promessa para o pai da noiva do que ia dar na hora do casamento. Era feito um documento, por isso que existia o noivado. Hoje em dia, infelizmente, muita gente acaba escolhendo um dote em vez de escolher um amor. Porque vai escolher a pessoa pela beleza, pela inteligência, ou pelo dinheiro que a pessoa tem. E a beleza passa, a inteligência talvez não, mas de repente a inteligência é limitada, é só numa área, não tem uma inteligência na convivência, o dinheiro também pode acabar, e aí? O casamento vai acabar junto. Porque o casamento foi desenvolvido baseado nessa situação, e não na situação amorosa. Por exemplo, esse casamento é uma foto de um casamento recente numa tribo Zulu na África. O noivo está ali sentado e todas as outras são noivas. Ele casa com quanto mais mulheres ele puder sustentar, porque há as mulheres lá nas tribos Zulus que podem trabalhar, os homens não podem. Então, quanto mais mulheres, mais ele produz, mais ele tem dinheiro. Então, olha como que a coisa funciona. É assim que acontece hoje. 2012, um casamento lá é baseado no poder. Casamento por determinação paterna. Os casamentos forçados são comuns em sociedades como a indiana, paquistanesa, afegã, curda, até hoje. Esse aqui é um casamento indiano, por exemplo, tá lá, tem uma simbologia toda, o noivo levando a noiva através de um véu. Ali atrás, provavelmente, estão as outras esposas do noivo e os seus filhos. Ainda hoje, as pessoas mais ricas na Índia casam dessa maneira. E aqui vem um dado muito alarmante da ONU, que aproximadamente nos próximos 10 anos, mais de 142 milhões de meninas correm o risco desse tipo de abuso dos direitos humanos. O número de crianças que se casam cada ano vai crescer em 14%, de 14,2 milhões em 2010 para 15 milhões em 2030. Se as tendências atuais continuarem, adverte o relatório intitulado Casar Muito Jovem, que foi feito pela ONU, agora encomendado há poucos anos pela Inglaterra. Porque a Inglaterra recebe muito indiano. E eles começaram a perceber que muitos casais jovens demais apareciam ali na sociedade. E desenvolveram essa pesquisa. Eles perceberam que os indianos chegavam nas épocas de férias, levavam as suas filhas para a Índia, porque lá podia casar. Casava e voltava com o noivo casada da Índia. Essa é uma foto de um casamento indiano. Existem casos de crianças de 5 anos casando, por determinação paterna. Aqui no Brasil, infelizmente, também acontece isso. Muito no Nordeste, principalmente.
principalmente no interior do Nordeste. Há pais que vendem filhas por um saco de arroz, um saco de feijão. E não quer nem mais saber da filha, vai embora. É a sobrevivência. Então ele gera mais filhos para poder sobreviver mais tempo. Isso acontece muito no Brasil, infelizmente. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na pergunta 695, fala assim, pergunta, será contrário à lei da natureza o casamento? E os Espíritos respondem, é um progresso na marcha da humanidade. Mas qual casamento, né? O casamento por consentimento mútuo, que amorosamente vamos desenvolver até o final da nossa vida. Então os dois escolheram um ao outro, não por dote, não porque o pai mandou, não porque é bonito, não porque tem dinheiro, mas escolheu porque ama um ao outro. Se a gente escolhesse desta maneira, vai ser perfeito o casamento? Não, isso não quer dizer que vai ser perfeito. Mas quando há esse consentimento, essa aproximação amorosa dos dois, é muito mais fácil do casal passar por os diversos problemas que todo casal acaba passando durante a vida a dois. Qual casamento se refere a essa pergunta? O casamento espiritual, amorosamente altruísta, quer dizer, que nós nos doamos para o outro durante o casamento, com toda a nossa possibilidade. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ainda na pergunta 701, fala que o casamento, segundo os desígnios de Deus, deve ser baseado na afeição dos seres que se unem. Mas não na afeição de uma noite, ou de uma semana. Na afeição que você desenvolve num namoro. Há pouco tempo eu vi uma campanha da Igreja Católica, de um grupo jovem da Igreja Católica, que pedia aos jovens que namorasse mais. Não que namorasse mais pessoas, mas que namorasse conhecendo mais a pessoa que pretendia casar. Que não se encontrasse na primeira semana com uma pessoa e já resolvesse casar. Porque há muito mais chance daquilo não dar certo. Emmanuel dita para nós, através de vários livros, uma planificação espiritual do casamento. Esse primeiro item está em Vida e Sexo, que é um livro muito bom, ditado por Emmanuel a Chico Xavier. Ele fala no capítulo 17. Habitualmente somos nós mesmos quem planifica a formação da família antes do renascimento terrestre, com o amparo e a supervisão dos instrutores beneméritos. Comumente chamamos a nós, antigos companheiros de aventuras infelizes, programando-lhes a volta em nosso convívio, a prometer-lhes socorro e oportunidade, em que se lhes reedifique a esperança de elevação e resgate, burilamento e melhoria, de todos os institutos sociais existentes na Terra. A família é o mais importante do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. Emmanuel ainda continua, isso já no Consolador. O colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além, a desenvolver na terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. O mesmo Emmanuel fala ainda no Consolador. O matrimônio na terra é sempre uma resultante de determinadas resoluções tomadas na vida do infinito antes da reencarnação dos espíritos, razão pela qual os consórcios humanos estão previstos na existência dos indivíduos, no quadro escuro das provas expiatórias ou no acervo de valores das missões que regeneram e santificam. E para que possam bem cumprir seus deveres, faz-se mister a mais entranhada fé em Deus, visto que na prece e na vigilância espiritual encontrarão sempre as melhores defesas. E ele continua nesse quarto item, quase sempre espíritos vinculados ao casal interessam-se na vida maior pela constituição da família, à face das próprias necessidades de aprimoramento e resgate, progresso e autocorrigenda. Em vista disso, cooperam em ação decisiva na aproximação dos futuros pais, aportando em casa pelos processos da gravidez e do berço,
reclamando naturalmente a cota de carinho e atenção que lhes é devida. Então isso nos mostra que o nosso casamento é planificado no plano espiritual. Ah, mas Alain, você não conhece a minha esposa, você não conhece o meu marido, não é possível que eu escolhi isso? Eu acredito que sim. Porque você vai escolher alguém que você tem vínculos afetivos, ou de amor, ou de ódio. Porque você precisa de uma reencarnação para resgatar ou conviver com a pessoa que você tem uma afinidade já fluídica, para juntos resolverem os seus problemas ou juntos assumirem as suas missões. Então, quando o casal está assim, em harmonia, provavelmente é um casal que vem no mundo com a missão, ou com várias missões, uma delas receber filhos que vão precisar da educação dos dois, ou desenvolver trabalhos onde um pode apoiar o outro. A gente podia dar exemplo aqui do casamento de Allan Kardec. Ele casa com uma professora que o ampara durante todo o trabalho da codificação. Daí Kardec desencarna e ela continua tocando o trabalho de Kardec por muitos anos até chegar à sua morte. Desta forma a gente vai encontrar inúmeros casamentos que são missionários. Casamentos de pessoas que se juntaram para desenvolver uma missão em conjunto. E encontramos inúmeros casamentos complicados, que se juntaram para se resgatarem dentro dos seus compromissos assumidos em vidas anteriores. Vamos falar nos tipos de casamento que Emmanuel nos fala em Vida e Sexo. Ele fala de 3 tipos de casamento. Vamos ver qual que nós nos encaixamos. Casamento de provação. Quando 2 seres se unem e dessa união nasce um casamento dito como infeliz, quando na realidade é necessário para pôr em prova o homem e a mulher. Exemplo, um homem que na encarnação passada era inimigo de determinada pessoa e que nessa nova vida esse mesmo homem escolhe como prova, antes de reencarnar, um casamento com esse inimigo passado, fazendo com que ele se atraia por ela, casem e depois passe por situações difíceis nesse matrimônio. Esse é um tipo de casamento raro. Ou não é raro? Eu acho que é o casamento que a gente vê bastante por aí, né? É um casamento de provação. Eu tenho um casal de pais, os 2 pais de um amigo, muito amigo, que eles vivem uma situação assim de conflito a vida inteira e estão juntos ainda. Estão se provando um ao outro. E eu lembro no episódio assim que era muito claro, eu chegava no fim de semana na casa desse meu amigo e eu encontrava o pai dele dormindo num pedaço de papelão, lá numa parte de baixo da casa. Isso depois do almoço. Ele queria dormir no sábado à tarde, ia deitar lá num papelão lá. Um dia eu perguntei para o meu amigo, né? Nossa, seu pai gosta de dormir ali, né? Porque ele podia gostar, né? Não, Alain. É que minha mãe não deixa ele dormir na cama durante o dia para não desarrumar a cama. Eu falei, você está de brincadeira, cara. Não, é verdade. E depois eu percebi que nos dias de faxina, que ela tinha 2 na semana, que era aquela faxina de desmontar a casa inteira, nem o meu amigo podia ficar em casa. Então, nesses dias, ele falava, no começo, Alain, vou estudar na sua casa. Ele estudava comigo. Vou passar a tarde lá estudando, posso ir? Claro, a gente estudava sempre junto. Vamos lá. Mas na realidade é porque a mãe dele não queria ele em casa, porque ela estava fazendo faxina. Agora, o que é mais importante? E aí hoje você vê, o marido está de um lado, ela do outro, estão casados ainda. Mas eu acho que um não suporta o outro. Tem algumas coisas que o marido fez também que não é só a mulher. Aí eu dei um exemplo, não estou querendo ser parcial não, é só um exemplo. Tem coisas que o marido fazia também, que ele chegava em casa, ele queria a janta pronta, colocada na mesa. Só porque ele trabalhou o dia todo. Mas tinha que estar pronta na mesa, e ele chegava, sentava na mesa e queria aquilo lá pronto.
Então a gente tem que rever muito dos nossos comportamentos dentro de casa. Nós estamos companheiros, estamos juntos, para juntos desenvolver as coisas. Se a esposa pode deixar a comida pronta, por exemplo, eu faço muitas palestras. Tem dias que eu chego da estrada 7 horas em casa e 7h15 eu tenho que sair de casa, senão não dá tempo de eu chegar para a palestra. Hoje foi um dia deles. Cheguei às 6:50. Aí eu cheguei, a janta estava pronta, no prato me esperando. Mas é um carinho da minha esposa que sabia que eu tinha que comer e sair correndo, senão eu não comeria. Mas ela não fez isso porque eu obriguei ela a fazer isso, por gentileza da parte dela. Então, ela me ajuda nesse meu trabalho de divulgação. Então eu estou aqui fazendo a palestra, mas ela está lá agora estudando com a minha filha que tem prova amanhã. Então por isso que ela não me acompanha hoje, senão ela viria junto. Então o relacionamento ele tem que seguir um sistema de companheirismo, porque senão fica uma disputa dentro de casa para quem tem direito, para quem tem dever, para quem... Eu fiz isso, agora você tem que fazer aquilo. Ah, mas ontem eu que lavei a louça, hoje é a sua vez. Não é uma disputa, gente. Conviver um casal não é disputando espaço, a gente convive amorosamente. Tem o casamento de resgate. Como o próprio nome diz, é a união com o objetivo de resgatar um erro e transformá-lo em acerto. Um exemplo, na encarnação passada, o homem leva com seus atos e atitudes determinada mulher à prostituição. Então, nessa nova vida, antes de reencarnar, esse homem já arrependido, consciente e evoluído com o que fez, escolhe fazer o caminho inverso, se casando com uma prostituta e tirando ela de uma vida promíscua. É um exemplo de Emmanuel. Às vezes a gente vê uma pessoa, nossa, mas ele vai casar com aquela moça, ou ao contrário, né? Nossa, ela vai casar com aquele rapaz. Ela muitas vezes sabe por que ela está casando. Mas também isso não pode ser um motivo para o nosso orgulho, né? Porque muita gente... O pai e a mãe falam, filha, não casa com esse rapaz. Esse rapaz é assim, assim, assim. Até a sogra às vezes fala, filha, não casa com meu filho, vai dar um trabalho para você. Os amigos falam, não casa com ele. Mas a pessoa é tão egoísta, tão orgulhosa da sua capacidade, que ela fala, eu vou casar para transformar essa pessoa. E depois vê que não é capaz. Não é fácil transformar uma pessoa. A gente não pode colocar orgulho na escolha do nosso par. A gente tem que ter muita ponderação. E também é um problema que muitas vezes acontece hoje, que esses dias eu conversando com uma menina numa loja que eu atendo, menina tem 21 anos e ela estava aflita, porque ela tinha terminado com um namorado de 3 anos e que ela tinha que achar logo um novo namorado. Eu falei, calma filha, que isso, você tem 21 anos de idade ainda. Não tem que achar logo, você tem que achar a hora que o amor acontecer. Não, mas as minhas amigas todas estão casadas, algumas já estão até com filho lá. Eu nem namorado tenho agora, eu estou errada. Vocês acham que isso não acontece? Eu conversei com essa menina semana passada. Então isso acontece muito, a gente tem que pensar para casar. E existe o casamento pleno. Do lado de lá também existem casais que sentem uma grande afinidade espiritual e por isso vivem sempre juntos, nascendo sempre na mesma família. Ou sendo grandes amigos durante várias e várias reencarnações. Quando nascem com o objetivo de casar, formam o casamento pleno, equilibrado, onde prevalece a afinidade espiritual. Nessas relações, o interesse material e sexual praticamente não tem nenhum valor decisivo na sustentabilidade do casamento. São os chamados casamentos felizes, muitas vezes com o objetivo de formar cidadãos corretos para a sociedade. Aqui pode ser formar os filhos, ou, outro dia eu vi um exemplo de um casal americano que não podia ter filhos. Eles adotaram durante a vida deles 38 crianças. Adotavam, criavam, punham na escola, arranjavam um emprego, e assim eles foram fazendo. Aí tem uma foto deles, eu não lembro se é 36, acho que é 36 ou 38 filhos. Com os filhos, a maioria já casado, com netos. Quer dizer, olha o que um casal conseguiu. Gerou uma descendência não física deles, mas
um trabalho pleno de missão dos dois. André Luiz ainda nos fala que auxiliemos na terra a compreensão do casamento como sendo um consórcio de realizações e concessões mútuas, cuja falência é preciso evitar. Divulguemos o princípio da reencarnação e da responsabilidade individual para que os lares formados atendam à missão a que se destinam. Compreendamos os irmãos que não puderem evitar o divórcio, porquanto ignoramos qual seria a nossa conduta em lugar deles, nos obstáculos e sofrimentos com que foram defrontados. Mas interpretemos o matrimônio por sociedade venerável de interesses da alma perante Deus. Às vezes, alguns casamentos vão ser levados à separação. Às vezes, para evitar um mal maior. Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, em 1971, defendia que as autoridades deveriam documentar o divórcio, que até então não existia, que foi documentado só em 1979. Não com o intuito que as pessoas podiam casar e se separar com quem elas quisessem. Porque hoje, infelizmente, muita gente casa e se separa como se estivesse conhecendo o namorado. E não é essa a intenção. O divórcio ele existe para a separação de um casal que chegou numa situação da relação que, se continuasse junto, ia se comprometer ainda mais. A ponto, às vezes, até de agredir fisicamente ou fazer coisa pior. Então, para não chegar nesse ponto, então, que se separe. Mas que a gente pense muito antes de casar para que não chegue nessa necessidade. Essa é a ideia aqui de André Luiz. No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente também tem que na união dos sexos de par com a lei material e divina, comum a todos os seres viventes, há outra lei divina imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei do amor. Essa que nós temos que seguir. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços carnais, como pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se transmitisse aos filhos e que fossem dois em vez de um, a amá-los, cuidar deles e auxiliá-los no progresso. Podemos ser felizes no casamento? Gabriel Garcia Marques, no livro Amor nos Tempos do Cólera. Gabriel Garcia Marques é um prêmio Nobel de Literatura, um escritor fantástico, com obras maravilhosas. E ele, nesse livro, é um casal que não consegue casar. Por uma série de motivos, eles se amam, mas mudam de cidade, de país, é um desencontro, mas mantendo o amor um pelo outro. Então, numa das cartas que eles vão trocando, um deles escreve da seguinte maneira: que o amor não é a emoção arrebatadora e ofuscante que vemos no mundo da ficção. O amor verdadeiro é uma emoção que se intensifica no decorrer da vida. São os atos pequenos do cotidiano, a proximidade que fazem o amor florescer. É partilhar, cuidar e respeitar um ao outro. É construírem juntos uma vida, uma família e um lar. Quando duas vidas se juntam para formar uma, com o tempo há um determinado ponto no qual cada parceiro sente-se como parte do outro, onde cada parceiro não consegue mais visualizar a vida sem o outro a seu lado. Esse é o verdadeiro amor que precisaríamos ter em todos os nossos relacionamentos. Existe esse filme, quem quer ver um filme bonito? A minha esposa sempre pega no meu pé, porque eu não gostava desses filmes de romance, assim, né? E ela adorava, né? Eu falava, mas você vai ver esse filme de romance aí, e eu vou ser obrigado a ver, né? E hoje eu sou fã desses filmes de romance. Eles passam uma mensagem que nos eleva a alma, uma mensagem doce, normalmente tem uma lição moral muito grande. E esse filme, Diário de uma Paixão, é maravilhoso. É maravilhoso. Essa senhora, ela tem Alzheimer e o marido vai lá contar histórias que estão num diário que ela escreveu. Todo dia ele faz isso. E aí tem uma história que é a história que gera, que dá origem a esse filme, que conta assim: um senhor de idade chegou num consultório médico para fazer um curativo em sua mão, onde havia um profundo corte.
e muito apressado pediu urgência no atendimento, pois tinha um compromisso. O médico que o atendia, curioso, perguntou o que tinha de tão urgente para fazer. O simpático velhinho lhe disse que todas as manhãs ia visitar sua esposa, que estava em um abrigo para idosos com mal de Alzheimer muito avançado. O médico, muito preocupado com o atraso do atendimento, disse: então hoje ela ficará muito preocupada com sua demora. No que o senhor respondeu: não, ela já não sabe quem eu sou. Há quase 5 anos que não me reconhece mais. O médico então questionou: mas então para que tanta pressa e necessidade em estar com ela todas as manhãs, se ela já não o reconhece mais? O velhinho então deu um sorriso e, batendo de leve no ombro do médico, respondeu: ela não sabe quem eu sou, mas eu sei muito bem quem ela é. Obrigado pela atenção e que a gente possa desenvolver em nossa vida um casamento que termine dessa maneira. Até mais. Nossos parabéns, Alain, pela valiosidade de todas essas informações, diante de um momento em que todos nós, verdadeiramente, se não tomar cuidado, estaremos desmoronando frente à família. E não, às vezes, por motivos tão justos e necessários, apenas por não sabermos nos conduzir e analisar a vida tal qual devemos analisá-la. Porque o lar deveria estar acima de todas nossas pretensões, principalmente o lar que já foram contemplados com filhos, onde estes filhos necessitam do pai e a mãe junto. Quanto isto é necessário que a humanidade não dá valor. Por nada, filhos ficam entregues ao mundo da indiferença, porque os pais simplesmente, por uma razão tão simples, resolvem se separar. Porque ainda somos tão limitados em relação ao amor. Por quê? Sabendo que qualquer um de nós, levante a mão, quem não considera Jesus? Todos consideramos. Mas o que fazemos em relação às verdades dele? Pois considerá-lo é lembrar que somente há um caminho para podermos caminhar na direção dele: o próximo. E o mais próximo que temos, o nosso familiar. Se não aprendermos a valorizá-lo, estamos com certeza nos distanciando deste mestre que dizemos respeitá-lo e valorizá-lo. Alain, nossos parabéns, nosso agradecimento por este assunto tão importante e que esteja mais vezes conosco, trazendo os valores da vida. Para isto vamos buscar nosso Mestre Jesus. Contempla-nos, o Senhor, com a verdadeira razão da vida. Nascemos com o propósito do progresso espiritual, para que não venhamos a perder-se no mundo. Traz Jesus a cartilha da boa conduta, a conduta que expressou a única forma e fórmula de nos libertarmos de tudo que nos aprisiona: o amor.
E por mais que sejamos pequenos e limitados, temos esta sublime virtude inserida em nosso espírito quando o Pai Divino nos criou, bastando, diante das oportunidades, desenvolvê-la para que o amor se intensifique e possamos cada vez mais estarmos unidos, que é justamente o propósito de Jesus, pois disse ele que um dia estaríamos todos unidos em um só aprisco com um só pastor. Mestre de amor, muito obrigado por estes instantes. Abençoa-nos a todos, fortalecendo os nossos ideais, nesta busca constante de nunca esquecer que sois vós a razão de nossa vida. E através desta razão, que saibamos vivenciar para com os nossos semelhantes os mesmos valores. Assim seja.